Antes de orarmos, vamos primeiro aquietar nossa alma e permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Existem momentos em que a vida parece um emaranhado de caos, problemas que surgem de todos os lados, confusões internas que nos roubam a paz, situações fora de controle que nos deixam vulneráveis. Às vezes, nem sabemos como as coisas chegaram a esse ponto. Apenas percebemos que estamos cercados pelo desespero, tentando encontrar alguma direção. E é justamente nesse lugar, no meio do caos, que surge o clamor sincero: Jesus, entra no meu caos antes que eu me perca. Se esta mensagem fala com sua alma hoje, fique até o final desta oração. E se desejar, escreva: Jesus, entra no meu caos, nos comentários como um ato de entrega e fé. O caos não pede permissão para entrar. Ele simplesmente invade. Um diagnóstico inesperado, uma crise financeira, um relacionamento desfeito, uma perda inesperada, a ansiedade que consome as noites. Quando nos damos conta, estamos no meio de um redemoinho, tentando nos agarrar a qualquer coisa que nos mantenha de pé. Mas mesmo no meio desse caos, há uma promessa que permanece firme. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Deus não promete uma vida sem caos, mas promete sua presença constante no meio dele. O problema é que, muitas vezes, tentamos administrar esse caos sozinhos. Tentamos resolver com nossa própria força, controlar o que não pode ser controlado, sufocar a dor ignorando-a, mascarar a angústia com distrações momentâneas. Mas chega um ponto em que reconhecemos: Senhor, eu não consigo mais. Se o Senhor não entrar, eu me perco. Em Marcos 4:37-39, vemos os discípulos enfrentando uma grande tempestade. Levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Os discípulos estavam desesperados. A tempestade era real, o medo era real, mas bastou Jesus se levantar e falar, e o caos foi silenciado. Da mesma forma, talvez o seu caos hoje não desapareça de imediato, mas quando Jesus entra, o caos dentro de você se aquieta primeiro. Antes da circunstância mudar, é o coração que se rende e encontra paz. Talvez você tenha tentado manter o controle até aqui. Tentou ser forte, tentou dar conta de tudo. Mas hoje Jesus te chama para fazer o que os discípulos fizeram, convidá-lo para dentro do seu barco, mesmo em meio à tempestade. Quando Jesus entra no caos, o medo perde a força, a ansiedade se dissolve, a confusão cede lugar à direção. E mesmo que nada ao redor mude de imediato, dentro de você surge uma paz inexplicável. Como disse o Salmo 46, versículos 1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus não precisa esperar o caos passar para agir. Ele age no meio dele. Senhor Jesus, aqui estou, diante de Ti, em meio ao caos que insiste em me cercar. As vozes da confusão gritam ao meu redor, a ansiedade tenta dominar meu coração, e eu me vejo, muitas vezes, tentando lutar com as minhas próprias forças. Mas hoje, eu me rendo, eu clamo. Entra no meu caos antes que eu me perca. Entra, Senhor, nas minhas emoções desordenadas. Entra nas situações que fogem do meu controle. Entra nos meus pensamentos inquietos, nos meus medos, nas minhas inseguranças. Jesus,
Quando as tempestades da vida me assustam, lembra-me do teu poder sobre o vento e o mar. Fala à minha alma como falaste às águas. Cala-te, aquieta-te. Eu confesso, Senhor, que por vezes tentei manter tudo sob controle. Achei que poderia carregar o peso sozinha, mas minha força se esgotou. Hoje, eu entrego. Entrego minha família, meus sonhos, minhas lutas, minhas dúvidas, meus fracassos, minhas feridas. Entrego o que entendo e o que não entendo. Sei que o teu amor é maior que o meu caos. Sei que o teu poder é suficiente para transformar confusão em direção, medo em confiança, desespero em esperança. Espírito Santo, visita cada canto escuro do meu coração. Remove o medo paralisante, dissipa a angústia, silencia a ansiedade, quebra as correntes que me impedem de descansar plenamente em Ti. Senhor, mesmo que o mundo desabe ao meu redor, sê Tu o meu refúgio. Mesmo que as circunstâncias permaneçam confusas por um tempo, que dentro de mim haja a certeza da Tua presença. Como Davi declarou no Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu declaro, Tu estás comigo, Jesus. Entra no meu caos e toma o Teu lugar de Senhor sobre todas as áreas da minha vida. Hoje, eu descanso na Tua soberania. Tu tens o controle. Eu confio. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva: Jesus, toma o controle do meu caos, nos comentários, como um ato de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que também precise lembrar que não está sozinho no meio da tempestade. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração hoje. Jesus já entrou no seu caos. Descanse nele